Dando continuidade ao estudo das nossas micoses, vamos agora então falar das micoses subcutâneas. Entre elas, né, elas são causadas, na verdade, por fungos geofílicos que vão ser introduzidos na pele por uma lesão tecidual e aí, a partir daí elas vão causar uma infecção no tecido subcutâneo e que vai chegar ao tecido linfático, né? Levando a lesões crônicas, nodulosas, crostosas e ulceradas que não cicatrizam e que apresentam exudação, elas têm líquido, tá? Geralmente nos membros inferiores, tá? Mas pode acontecer também nas mãos, que são os lugares do corpo, né? As áreas do corpo que vão entrar em contato com essa terra. E esse tipo de doença é mais comum nos trópicos, certo? Em países mais. A gente vai falar então da esporotricose, que é uma micose subcutânea, cuja transmissão acontece por introdução do fungo por lesão na pele. Ela é uma micose crônica. O que significa isso? Se você não fizer um tratamento antifúngico, você não vai ter cura espontânea. A gente vai ter o acometimento do sistema subcutâneo, do sistema linfático, né? E aí a gente vai ver o aparecimento de lesões nodulares, que vão se disseminar para articulações, ossos e músculos. Então, uma doença que, apesar de ser uma doença causada por um fungo geofílico, tá? É uma doença que pode causar manifestações sérias, graves. É raro, mas pode acontecer da pessoa se contaminar por inalação destes esporos fúngicos, tá? Presentes aonde? Na natureza. Para isso acontecer, a gente vai ver então esse indivíduo desenvolver ou uma manifestação pulmonar ou algum tipo de meningite, certo? O agente etiológico, o fungo relacionado à esporotricose é o Sporotrix skunk, que é presente em todo o mundo, tá? Em temperatura tropical e em temperatura temperada também. E a gente vê o seguinte: essa doença é confundida erroneamente com uma doença de gatos. O fungo é geofílico, gente, ele está na natureza. O gato acaba se contaminando porque eles ficam com as unhas contaminadas pelo fungo presente na terra, e aí eles podem contaminar seres humanos ou outros gatos na hora que eles arranham, certo? Mas o gato não é reservatório, é o solo. É importante deixar isso bem claro para ninguém sair falando bobagem por aí. Então, a gente vê que pode acontecer, de causar inicialmente uma manifestação clínica cutânea fixa, são as lesões primárias nos membros, mãos e dedos, é um nódulo feioso, ó, meio seco aqui, ó, tá vendo? Mas ele é indolor, ele incha, tá? Vai formar uma ulceração com um pus, porém ele não dissemina. Então, o que acontece? Todas essas lesões que vocês estão vendo nessa primeira foto à esquerda são todas áreas onde entrou o fungo. Esses fungos, ao serem isolados, eles vão crescer bem a 35 graus, tá? Aí a gente vê que se o fungo penetrar numa área mais interna da pele ou na segunda fase dessa doença, a gente vai ver essas lesões primárias que nós vimos anteriormente e as lesões secundárias, através do qual, então, o fungo vai chegar no canal linfático e aí vai poder se disseminar para o membro desta região, do mesmo lado. E vocês veem, ó, várias lesões no mesmo membro acontecendo. A gente vai ver esses nódulos, eles são muito feios, porém eles são ulcerativos, né? Indolores. É muito estranho isso. Não tem sintoma sistêmico e neste caso, se a gente pegar esse fungo e tirar, né, para fazer a coleta, ele vai crescer bem, tanto a 35 quanto a 36 graus. Pode acontecer, como eu disse para vocês, a possibilidade de inalação do conídeo, tá? E nesse caso a gente não vê sintomas específicos, então tosse produtiva, febre, perda de peso, septicemia, progressão natural e massiva e fatal. Existe a possibilidade, então, do fungo também, a partir das lesões cutâneas, chegar a se disseminar para as articulações de ossos longos, causando osteomielite, tá?
mesmo sem a presença de artrite. Existem outras doenças que podem acontecer a partir dessa contaminação. Como que eu faço para diagnosticar, então? Nesse caso, eu vou pegar e vou fazer a coleta de um tecido de biópsia. Se eu vou fazer um corte histológico, eu vou precisar usar corantes de cortes histológicos, certo? Então, vejam aqui, ó, a gente pode usar o PAS ou o Guinsa, tá? E olha que bonitinho, ó, vocês estão vendo essa perinha aqui, ó? Olha que bonitinho, aqui também tem outra, tá vendo? É o nosso fungo. Olha que bonitinho. Além disso, caso eu consiga fazer, então, uma coleta por raspagem e esse fungo cresça em Agar saburô a 25%, eu consigo ver a morfologia dele no microscópio após o crescimento um saburô. Vocês estão vendo aqui que bonitinho? Isso vai ajudar na identificação. Então, vamos olhar aqui, ó, Agar saburô destrose, crescimento a 25 graus. É isso que vocês vão lembrar do Sporotrix skenke. Ele cresce a 25 graus. Por que 25, gente? Porque ele é um fungo do solo. Ele é o ser humano ou um animal doméstico são hospedeiros acidentais, certo? E aí que vocês vão marcar também que além do saburô é possível fazer uma cultura em agar sangue BHI, que a cultura cresce deste jeitinho aqui, a foto tá ampliada, tá? Vamos discutir agora nossas micoses sistêmicas. Vejam, para as micoses sistêmicas que nós vamos estudar, todas elas são transmitidas pela inalação de esporos fúngicos presentes no ambiente, certo? A gente tem que ter vários cuidados devido a isso. Por quê? Porque então não é qualquer laboratório que vai poder manipular essa amostra, tem que tomar muito cuidado, o nível de biossegurança exigido é bem maior. Essas micoses sistêmicas, elas podem ser causadas por fungos geofílicos ou zoofílicos, tá? Que existam na natureza. Esses fungos que causam as micoses sistêmicas, eles sempre apresentam dimorfismo, ou seja, a 25 graus ele tem um aspecto e a 37 ele vai ter outro. E aí, a gente vai estudar algumas dessas doenças, a gente vai falar de histoplasmose, paracoccidioidomicose e criptococose. São essas que nós vamos estudar. A histoplasmose é uma micose sistêmica causada por um fungo intracelular que vai, então, infectar as células do sistema retículo endotelial. Basicamente, ele vai, então, esse fungo, que é o histoplasma capsulato, ele vai habitar, ele vai infectar os nossos monócitos e, consequentemente, macrófagos, certo? É uma doença que é endêmica no Vale do Rio Mississippi, Ohio, na África, na Austrália e no sudeste da Ásia. Falar, mas por que eu estou discutindo? Porque aqui já acontecem casos esporádicos, certo? Existem 2 variantes, então tem o histoplasma capsulatum, que é o mais comum, mais disseminado, né? E a gente tem o histoplasma capsulatum doboiase, que é o tipo africano. 95% dos pacientes que adquirem esse fungo apresentam uma infecção subclínica. Como que acontece essa transmissão, então? O fungo, ele está presente aqui, né, na natureza, em forma de esporos fúngicos, e aí, aonde ele cresce? Em fezes de aves silvestres e fezes de morcego. Aí você vai, então o ambiente tem que estar úmido, escuro, para que haja esse crescimento, respira, né, faz aquela inspiração, nos pulmões eles vão entrar, vão contaminar os seus monócitos e macrófagos e vão causar uma infecção. A doença, ela sempre começa como uma doença pulmonar crônica progressiva, semelhante à tuberculose. 5% dos pacientes vão apresentar essa manifestação.
A gente percebe que existem pacientes que apresentam uma manifestação mucocutânea. Então, a gente vê aqui, ó, numa pálpebra e no céu da boca, como isso ficou. Aqui também na pele, ó, essas lesões aparecendo. Pode ter uma forma sistêmica fulminante. Isso acontece geralmente quando o paciente apresenta uma meningite fúngica. E pode acontecer uma oftalmite. Nesse caso, os fungos vão se instalar, então, aqui nos olhos. E todas essas lesões amarelas que vocês estão vendo são áreas de lesões onde o paciente vai perder com o tempo a visão. Tudo isso causado por um processo inflamatório devido à presença do fungo. Como eu faço então para fazer o diagnóstico laboratorial? Então, amostras, quais eu posso usar? Raspado de pele, catarro, lavado pulmonar, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, sangue, urina e biópsia de medula. Gente, é praticamente qualquer coisa, tá? Na microscopia, se forem raspados ou fluidos, as minhas amostras, eu vou fazer a clarificação e a coloração com tinta de Parker. Se for tecido de biópsia, eu vou corar com PAS ou guinça, certo? Aqui a gente vê o fungo num corte histológico, né? Que na verdade, desculpa, numa amostra de sangue. A gente vê a presença dele aqui no meio das nossas células sanguíneas. Falei errado, é amostra de sangue, hein? A gente vê aqui, ó, dentro de macrófagos, esses fungos também sendo corados. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui um núcleo aqui no meio. Aqui, você tá vendo? Ele tá bem organizadinho, é porque eles estão dentro de uma célula. O corante vai ser utilizado mais para poder corar os fungos, evidencia o fungo, mas não evidencia a presença das células ao redor. E aí, o que a gente vê? Como eu disse para vocês, nós temos o dimorfismo, que é aquele dimorfismo térmico. Lembram disso? Acabei de falar, que é o que a gente vai usar para identificar esses fungos. Então, o que acontece? Em tecido vivo ou na cultura 37 graus, esse fungo vai estar em forma de leveduras, certo? Se eu cultivar a 30 graus ou no solo, eu encontro com um aspecto de bolor, ou seja, em micélios eu tenho as hifas aparecendo. Se eu tentar fazer esse cultivo com agasaburodestrose a 25 graus, ele cresce, o crescimento é lento. E aqui do lado a gente vê o HBHI, sangue, 37 graus, uma colônia úmida branca, tá? Como que eu faço para identificar isso que vocês têm que lembrar? Todos os fungos que causam micose sistêmica, para fazer a identificação, eu faço a conversão do bolor à fase de levedura. Ou seja, eu cultivo a bactéria primeiro a 30 graus, deixo nesse meio enriquecido, ela está em formato de bolor, eu olho no microscópio. A seguir, eu passo essa mesma cultura para 37 graus e ele vai se transformar em leveduras. É assim que eu faço o diagnóstico. Além disso, como ele pode causar uma meningite fúngica grave, existe um teste de aglutinação que identifica o antígeno, um antígeno fúngico, para agilizar o diagnóstico. Vamos nos lembrar que o crescimento é de 4 semanas. Se for uma meningite grave, o paciente vai morrer. Ele não vai receber. Eu faço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha amostra, né? No meio de cultura. Vou primeiro, então, fazer a incubação a 30 graus. E aí vai crescer em fase de micélio. Vocês estão vendo? Pequenininho. E aqui a gente vê a presença dos conídeos. E aqui das hifas. Aí, o que eu faço? Vou passar para 37 graus e ele vai para a fase de levedura. E aí, nós percebemos que quando nós fazemos, então, após a incubação a 37 graus, ocorre a mudança, né? A conversão do bolor à levedura e a gente olha aqui a presença, então, das leveduras na microscopia. Outra doença que nós estudamos, que também é uma doença sistêmica, é a paracoccidioidomicose. Ela é uma doença granulomatosa crônica, cuja infecção primária é pulmonar, claro, né? Como eu disse para vocês, é sempre pulmonar, porque todas as micoses sistêmicas, elas são adquiridas como, né? Como por inalação de esporos fúngicos presentes na natureza.
Aí, o agente etiológico é o Paracoccidioides brasiliensis, olha que chique, né? Um agente infeccioso que existe aqui no Brasil. E ele é presente na América do Sul e Central, e ele é muito estudado no Brasil. Ele foi identificado inicialmente aqui, por isso que ele tem esse nome de brasiliensis. No Brasil, quando se percebeu, né, que ele existia, se percebeu umas outras características. Ele é mais comum em agricultores, então você isso tem a ver com alguma coisa, né, algum fungo que está presente na terra, e acontece mais em homens do que em mulheres. Isso sugere, os estudos são feitos há muitos anos, que existe um efeito protetor da progesterona e do estrógeno, tá? Que impede que as mulheres que trabalhem também com a terra tenham essa doença tão frequentemente quanto os homens. Então, primeira sítio de infecção, como a gente falou, é o pulmonar. Então, o paciente vai apresentar o quê? Sintomas crônicos, tosse, febre, sudorese noturna, dor no corpo e perda de peso. Vão achar que ele tem gripe, né? Só que isso não passa. Aí esse paciente começa a desenvolver disfonia ou afonia. Por que isso acontece? Porque ele vai ter as cordas vocais sendo afetadas por um processo inflamatório. Por quê? Porque você tem uma infecção que se concentra na laringe. Esse paciente vai ter estenose de laringe e traqueia, vai apresentar fibrose pulmonar e insuficiência respiratória, tudo devido a este fungo. Também pode causar manifestações cutâneas, lesões ulcerativas dolorosas nesse caso, na língua, lábios, palato mole, septo nasal. Então, a gente vê a perfuração aqui acontecendo, olha que lesão horrível, né? Outra aqui também. Veja um lábio desse senhor, como ficou, e o rosto desse outro aqui. Tudo causado pelo quê? Pela inalação, gente, desse fungo. A gente tem uma manifestação também linfonodular, cervical e submandibular. Vejam os abscessos, tá? Que a gente vê aqui no rosto da criança. E aqui, ó, a gente vê a linfadenopatia. Ocorre disseminação hematogênica, podendo causar lesão intestinal, hepática, destruição de adrenal, osteomielite, artrite, endoftalmite, meningoencefalite ou lesões cerebrofocais. Vejam, a partir da entrada pelos pulmões, o fungo pode causar doenças em várias regiões. Para fazer o diagnóstico laboratorial disso, então, como eu faço, né? Amostras, de novo, são diversas: raspados de pele, catarro, lavado brônquico, fluido cerebroespinal e pleural, sangue, amostras de medula óssea e de biópsia. Então, a gente vai fazer de novo a mesma coisa, né? Se for raspado de pele e fluido, clarificação e dita de Parker. Se for tecido, neste caso, eu vou usar um corante especial, que é o prata metenamina, tá? É este corante que eu vou usar. Para fazer a identificação desse paciente, a gente também usa a história clínica, região onde ele mora, se isso é comum, e a cultura com conversão para a fase de levedura. Então, começo cultivando a 30 graus, cresce em forma de bolor, então com as hifas, o micélio está presente, passo esse mesmo tubinho para 37 e vejo as leveduras aparecendo. Aqui a gente vê, tá? O fungo presente em amostras, tá? Aqui também e aqui também, certo? Então, é possível verificar aqui num corte histológico, que é com a prata metenamina. A gente vê aqui, para fazer a cultura, como nós vamos fazer de novo. H-saburodestrose, 25 graus, crescimento lento, morfologia variável. No HbHI sangue, a gente vê a conversão do micélio à levedura. As colônias brancas aqui, com células leveduriformes. Vamos agora para o nosso Cryptococcus reneoformans, que é um fungo que vai causar a criptococose por inalação de basidiósporos ou de leveduras. Essa doença é uma doença extremamente importante em pacientes imunocomprometidos, por quê?
Porque esse fungo, ele está presente em fezes de pombos, então ele causa uma doença cosmopolita. E nós temos hoje em dia muitos pacientes imunocomprometidos. Estudos mostram que 10% dos pacientes com AIDS vão desenvolver meningite fúngica causada, então, por Cryptococcus neoformans. Isso vai ser uma doença de evolução lenta, caracterizada no início por febre e enxaqueca. Existe também a possibilidade de uma infecção cutânea secundária a essa infecção inicial pulmonar, que vai levar a lesões benignas, ulceração, abscesso, nódulos eritematosos e celulite. Em 15% dos pacientes isso pode acontecer, certo? E aí, o que a gente vê? A manifestação pulmonar, a maioria dos pacientes é assintomático ou vai apresentar uma infecção subclínica, como a pneumonia autolimitada, tosse, febre baixa e dor ao respirar. Existe uma parte da população, principalmente os imunocomprometidos, que vão apresentar uma pneumonia invasiva crônica de progressão lenta, que vai gerar lesões pulmonares permanentes com a formação de granulomas. Além disso, né, como eu disse para vocês, o que é mais comum mesmo é o acometimento do sistema nervoso central, causando a meningite. Então, 85% das pessoas que tiverem doença, micose, né, causada por Cryptococcus neoformans, vão ter a micose, né, meningite fúngica. Ela tem uma evolução bem lenta, ela é caracterizada por enxaqueca no começo, irritabilidade, confusão, náusea, vômito, rigidez na nuca, diminuição de acuidade visual e coma. Existe também a possibilidade de acontecer uma meningoencefalite, onde há invasão do córtex cerebral e do cerebelo, e aí neste caso é rápido e fulminante. Vai depender do quê, né? De quão imunocomprometido meu paciente está. Também existe a possibilidade, em torno de 15%, de haverem essa lesão cutânea, uma manifestação cutânea pode aparecer, por ser sistêmica, né? A gente vai ver lesões ulcerativas e celulite de resolução espontânea ou, né, uma lesão secundária com pápulas pequenas, ulceração, abscesso, nódulos eritematosos e celulite. Essa infecção cutânea secundária acontece em pacientes com AIDS. A gente vai ver as lesões aparecendo na cabeça e pescoço, e são lesões muito feias. Inclusive, a gente consegue ver ulceração anal, são lesões herpetiformes, então elas doem, elas queimam. É bem difícil de fazer o tratamento nesses pacientes. A gente tem a manifestação óssea, 10% dos casos, após a disseminação hematológica, a gente vai ver principalmente os ossos do crânio e das vértebras. E esse paciente também vai ter alterações, principalmente nos joelhos, então dor ao andar devido à artrite. Pode acontecer atrofia do nervo óptico, tá? Não é muito comum, mas acontece. Aqui a gente vê as lesões características na pele desse paciente, parecem queimaduras, são lesões graves, tá? Feias. Por isso que eu tenho que conseguir diagnosticar corretamente, porque afinal de contas, lesões de pele, nós temos vários fungos causando, que eu preciso fazer o tratamento correto desse indivíduo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar qual tipo de amostra? De novo, né? Fluido cerebroespinal, biópsia tecidual, catarro, lavado brônquico, pus, sangue e até mesmo urina, em alguns casos. Microscopia, exudatos e fluidos, então, camada úmida e fina com tinta da Índia, tá? Prestem atenção, exudato e fluidos. A gente vai fazer dessa forma. Por quê? Porque eu quero ver a presença de leveduras encapsuladas. Se for catarro e pus, onde eu já tenho bastante resto de celular, eu vou ter que fazer a clarificação e depois eu vou usar a tinta da Índia. Se for um tecido de biópsia, eu vou tentar evidenciar a presença da cápsula. Nessa minha fotinho aqui, eu mostro para vocês a cápsula sendo, né, a levedura com a cápsula ao redor aqui, ó, né, que não é corada, sendo evidenciada pela tinta da Índia, seria esse primeiro caso, tá? Vamos
vamos ver aqui, ó, na musicarmina. Olha que bonitinho que fica ao redor dessa levedura, a cápsula, tá? E aqui a levedura sendo corada por prata. E aqui a gente vê também uma coloração típica. Para fazer a identificação do Cryptococcus neoformans em meio de cultura, existe um meio seletivo diferencial, que é o agar CGB. Ele é um meio de cultura que é rico em canavanina, glicina e azul de bromotimol, certo? Ele é um meio que nós usamos para fazer a diferenciação do Cryptococcus neoformans e do Cryptococcus gat, certo? Por que a gente tem que fazer essa diferenciação? Porque as outras características deles são muito parecidas e eles não causam doenças que apresentam a mesma gravidade. Por isso que a gente precisa, então, fazer essa diferenciação. Então, o que vai acontecer? Neste meio de cultura, o Cryptococcus gat, ele cresce bem e o meio de cultura fica azul cobalto. Esse azul que vocês estão vendo, certo? Enquanto o Cryptococcus neoformans, ele tem um crescimento mais rasteiro, mais baixo, e o meio de cultura vai ficar amarelado, tá? Por que isso acontece, né? Isso tem a ver com o consumo das substâncias, certo? Então, vejam, já é um meio importante, porque ele é um meio diferencial que agiliza o nosso diagnóstico. Ao lado, a foto que vocês estão vendo é uma foto que mostra para a gente como ele cresce no agar saburodestrose. E assim nós acabamos a nossa matéria de microbiologia clínica.